Graça e paz, querido irmão, querida irmã, que bom nós estarmos aqui para mais um estudo, né? Mais uma semana de estudo a respeito de dons e de ministérios. Nós estamos compartilhando aqui através do YouTube, ajudando e auxiliando aqueles que estão compartilhando esses estudos nas nossas células, fazendo isso todas as semanas. Estou muito feliz por ouvir os testemunhos das pessoas que estão descobrindo os seus dons, né? E tendo a oportunidade de desenvolvê-los, né? E muito impactado, todos nós estamos muito impactados em ver como Deus distribuiu os dons, distribuiu de forma diversificada, de forma muito inteligente, sábia, a ponto que nós conseguimos compreender o porquê somos um corpo, né? Porque nós de fato precisamos dos dons, das habilidades que Deus deu ao outro, né? Então, às vezes desejamos e sonhamos desenvolver algum tipo de ministério, mas para que isso aconteça, eu preciso acreditar no dom e no ministério que o outro recebeu, né? Então, a diversidade de dons, a forma como Deus distribuiu isso para a igreja é algo espetacular. De forma que, se você ainda não preencheu o seu teste a respeito de dons, entre em contato com a nossa liderança, né, para você acessar esse teste, né, respondê-lo e perceber aí, esse teste vai te ajudar a compreender quais são os seus dons. Essa semana nós estaremos falando do dom da generosidade, do dom da evangelização e do dom da fé. E eu já quero começar aqui iniciando pelo dom da generosidade, registrado em Romanos 12:8, Paulo diz assim, olha, se o seu dom é contribuir, que você contribua generosamente. Então, esse dom da contribuição, que nós estamos dando esse nome, né, do dom da generosidade, ele é um dom que potencializa, né, que traz poder para que possamos compartilhar, para que possamos usar dos nossos bens, do nosso dinheiro, é, para potencializar um projeto no reino de Deus. Sempre lembrando que os dons, uma das características essenciais, né, dos dons é a edificação do corpo. Então, para alguns, Deus deu essa habilidade, essa capacidade de investir os seus bens materiais para o reino de Deus com muita alegria e com muita generosidade. Existem algumas observações importantes sobre esse dom. Primeiro, a primeira dessas observações é que nós não precisamos do dom da generosidade para dizimar e para ofertar, né? Os dízimos e as ofertas são frutos do nosso amor, né, para com a obra de Deus, fruto da nossa fé e também fruto da nossa organização. Então, as pessoas que creem no princípio, as pessoas que amam a obra de Deus, as pessoas que se organizam para isso, elas serão ofertantes e dizimistas fiéis e muitas vezes abundantes. Agora, esse dom da generosidade, ele está vinculado, né, com outros fatores muito importantes. O primeiro fator é a alegria em dar, né, um prazer, algo que te impulsiona para dar, né? Esse é o poder de Deus agindo naqueles que têm o dom da generosidade para contribuir com o reino de Deus. Mas outro detalhe importante, né, outro fator importante, é que geralmente esse dom vem associado com o poder para adquirir riquezas. Isso é incrível, porque Paulo também vai ensinar aos coríntios, né, que o nosso Deus sempre nos dará, sempre nos fará mais prósperos. A palavra lá diz, vai nos fazer ser ricos, né, para que possamos dar generosamente. Então a riqueza, ela sempre cumpre um propósito, principalmente naqueles que têm um dom da generosidade. A riqueza cumpre um propósito de também abençoar os demais, de abençoar os outros, de fazer com que uma ideia que Deus plantou no coração de alguém, uma visão que Deus deu a alguém, receba provisão através daqueles que têm o dom da generosidade. A Bíblia diz, por exemplo, em Lucas 8, versículo 3, que o ministério de Jesus, né, Jesus e os discípulos, olha o que está escrito, que Joana, esposa de Cusa, que era administrador do rei Herodes, né, que estava a cargo do palácio e dos seus negócios domésticos, então era uma mulher de um homem de relevância nos tempos de Jesus,
também, além de Joana, também Susana é citada na Bíblia, né? E muitas outras mulheres. A Bíblia diz que essas mulheres, então, contribuíam com seus recursos próprios para o sustento de Jesus e os seus discípulos. Então, o dom da generosidade é muito fundamental para que o reino de Deus seja sustentado, para que o evangelho seja pregado, né? Davi também vai dizer no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 14 e versículo 17, ele diz coisas incríveis aqui, ele diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente ao Senhor? Uma grande oferta tinha sido levantada, né, para a construção do templo, e Davi tem tanta alegria nisso, que a alegria de Davi em contribuir não traz a ele orgulho, soberba, né? Ele está se achando indigno de dar, não é, para o Senhor, porque ele mesmo vai dizer: tudo que temos vem do Senhor. Então, o dom da generosidade trabalha muito na nossa mentalidade, na maneira como nós vemos o dinheiro, né? E essa aqui é uma das marcas, né, de quem tem essa mentalidade ou de quem tem esse dom da generosidade. Ele entende profundamente que tudo vem do Senhor, né? Então ele diz: e nós apenas demos ao Senhor o que já é seu, né? E aí o versículo 17 vai dizer: olha, tudo, tudo que dei foi com boas intenções. Eu sei, ó meu Deus, que o Senhor examina o coração e se agrada da integridade. E tudo que dei foi com boas intenções e com integridade de coração. E tenho visto com alegria o seu povo oferecer essas contribuições. Então, o dom da generosidade, ele é sempre repleto, sempre acompanhado, né, por essa habilidade de adquirir riquezas e por essa alegria em contribuir. Essas pessoas geralmente são muito úteis em comissões financeiras, né, em levantamentos de recursos, em ajustes, ou melhor, em ajudas, né, para catástrofes, como tesoureiros, apoios missionários, projetos financeiros, coordenação de oferta, né? Essas funções geralmente são melhores desenvolvidas, né? Essas tarefas são melhores desenvolvidas quando as pessoas têm esse dom de generosidade. Uma maneira que nós indicamos para que você possa desenvolver melhor o seu dom perceba, não é, as tarefas e os projetos que têm a necessidade da sua ajuda e que você possa ver os resultados de forma clara, né? Onde sua oferta está sendo investida e os resultados estão sendo produzidos. Uma outra dica também é tente perceber as necessidades que ninguém mais vai perceber, né? Isso é algo muito típico de quem tem o dom da generosidade. Ele consegue perceber onde o seu dinheiro pode ser melhor investido, tá? E uma pergunta para reflexão de todo o grupo é perceber, né, onde você precisa de mais sabedoria de Deus. Esse dom da generosidade é um dom que se encaixa, né, nos dons de sabedoria. Então é importante você perceber onde você precisa aplicar sabedoria, nos seus gastos, na sua habilidade em guardar ou na sua habilidade de ofertar. Como que você consegue enxergar, né, a sua vida financeira nesse sentido? Você pode ter algumas desculpas, dizer: eu não consigo contribuir porque os meus gastos são maiores do que os meus ganhos, porque eu não estou conseguindo guardar. Então, esse é um assunto para você debater no seu pequeno grupo. O nosso próximo dom que vamos tratar aqui é o dom da evangelização, né? Ele consiste na capacidade que Deus dá a alguns cristãos para comunicar o evangelho a não cristãos, de forma que essas pessoas encontrem a fé através do seu compartilhamento. É muito importante também lembrar que nós não compartilhamos o evangelho apenas pelo dom. Esta é a nossa função, né? Essa é uma função universal de todos aqueles que receberam Jesus. Devem compartilhar o evangelho. Mas alguns fazem isso, né? Alguns desenvolvem esse papel com muita habilidade, com muito poder, né? Com muita graça. E eles conseguem alcançar o coração daqueles que não creram em Jesus, né? De forma mais poderosa do que aqueles que fazem sem o dom. Há um texto de Atos 8:35
que conta como Filipe, né, o evangelista Filipe, anuncia o evangelho a um eunuco, né, etíope. O texto diz assim: então Filipe, começando com este mesmo tom, ou melhor, começando com este mesmo texto da Escritura e usando muitas outras passagens, falou-lhe a respeito de Jesus. Então, eu acho essa habilidade, nesse dom de evangelismo muito incrível. E esse texto é muito significativo porque Filipe anuncia o evangelho a partir de uma oportunidade, a partir de uma brecha, a partir de uma pergunta. É claro que ele tinha sido levado, né, pelo Espírito Santo até esta carruagem que levava esse eunuco, não é? Isso também é uma história muito poderosa, mas Filipe aproveita a oportunidade. Então, quem tem esse dom de evangelismo, ele dificilmente perde as oportunidades. E ele sempre usa algum começo, né? A Bíblia diz que a partir de uma escritura que o eunuco estava lendo, e ele começa então a usar várias passagens e anuncia Jesus. Esse eunuco interrompe essa conversa, né, com Filipe, ele para o carro, havia uma água ali, eu não sei se um poço, eu não sei se uma pequena, né, corrente de água, um riachozinho, né, o ambiente, a geografia onde eles estavam não era uma geografia com muitas águas, e naquele momento o eunuco para o carro, pergunta se pode ser batizado, e ele é batizado por Filipe. Então, a habilidade que Filipe teve de alcançar, de evangelizar, de levar o evangelho de salvação, né, ao eunuco em pouco tempo, é algo que nós temos que olhar, observar e desejar. Essas pessoas que têm esse dom de evangelização, eles podem e devem ser muito usados nas pregações, nas visitas, em projetos de evangelização, em trabalho com pessoas marginalizadas, né, em missões para imigrantes, em missões urbanas, em grupos de estudos, né, em pequenos grupos, nas nossas células, enfim. Pessoas com esse dom certamente serão muito úteis em várias tarefas. As nossas dicas para desenvolver esse dom, não é unir-se a um grupo de pessoas que também são chamadas, vocacionadas, né, impulsionadas para exercer a evangelização como um dom. Então, essa unidade vai gerar mais poder, mas também, queridos irmãos, aquele que identificou que tem esse dom de evangelismo, ele deveria dar mais atenção para isso, ele deveria formar outros para a evangelização, ele deveria organizar as suas ideias sobre como potencializar esse dom, não é? Aplicando a evangelização ou individualmente, ou em grandes conferências, não é? Ou através de textos escritos, de que forma, não é? Você poderia então usar essa sua habilidade, né, de comunicar o evangelho, tá? Bem, a pergunta aqui para compartilhamento, né? Mesmo que você não tenha o dom de evangelização, como você poderia crescer nessa função universal de todo cristão? Então, às vezes, esse dom você de repente ainda não recebeu, né? Mas você pode pedi-lo para o Senhor. E independente de você tê-lo ou não, você deveria se perguntar, nós todos deveríamos nos perguntar sobre como podemos crescer nessa função de evangelização, em qual área nós podemos trabalhar, né? As nossas células são muito propícias para isso, né? Você pode convidar pessoas para os cultos, para as células, você pode desenvolver um trabalho de evangelização na sua escola, né? Então, pense um pouco, eu acredito que a evangelização é algo que nós podemos crescer muito. E o nosso terceiro e último dom dessa semana é o dom da fé. É o dom que capacita cristãos a discernir a vontade de Deus para o desenvolvimento futuro do ministério com um grau incomum de confiança. Eu gosto de definir o dom da fé como uma capacidade sobrenatural, não é? De pensar a respeito do futuro, né? É uma capacidade sobrenatural de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Eu associo muito a fé à nossa forma de pensar por algumas razões, e uma delas está em Mateus 9, versículo 21, quando a mulher de fluxo de sangue vai tocar nas vestes de Jesus,
A Bíblia diz que antes que ela toque, antes que ela seja curada, né, antes que ela receba o seu milagre, a Bíblia diz que ela pensava. O texto diz, pois ela pensava. E como é que ela pensava? Ela pensava assim, ó, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Perceba que é uma maneira de pensar. Ela tinha uma convicção muito profunda, né? A fé é isso, a fé é uma certeza, é uma convicção. Todos nós temos uma medida de fé, mas há uma grande diferença quando nós operamos pelo dom da fé. Tenho pedido muito ao Senhor para que Ele nos dê esse dom da fé. Né? Então, o dom da fé é uma forma de pensar com muita confiança, né? Com uma grande confiança, a respeito de algo que Deus pôs no nosso coração, né? Trazendo isso à existência, acreditando que isso vai acontecer. Né? Então, a fé, ela trabalha, é óbvio, ela trabalha muito em parceria, né? Em alinhamento com a vontade de Deus. O dom da fé serve para trazer à existência a vontade de Deus, seja em qual for o contexto. Né? Atos 27 também conta uma história maravilhosa, onde Deus fala com Paulo no meio de um naufrágio, e Deus fala com Paulo dizendo que ninguém ia morrer. Então Paulo usa o dom da fé, ele diz, olha, tenha um ânimo. Ninguém vai perder a vida. Eu creio em Deus e eu creio que vai acontecer exatamente como Ele me disse. Então, perceba como a vontade de Deus aqui revelada e expressada nesse texto, né, com essa frase, Ele me disse, né, é a vontade de Deus expressada aqui, encontrando no coração de um homem, que é Paulo, uma convicção de que a vontade vai ser feita. Eu oro para que Deus te dê convicção a respeito daquilo que Ele te disse, né? Isso é fé. O dom da fé, queridos, ele pode ser aplicado em diversas tarefas. Na tarefa, aqueles que têm, por exemplo, o dom da liderança, né? Precisa muito do dom da fé, porque precisa planejar a longo prazo, porque precisa de ideias, né? Porque precisa desenvolver aquilo que Deus plantou no seu coração, e por isso é muito importante que o dom da fé esteja associado, né, a, por exemplo, o dom da liderança ou a funções de liderança. Então, pessoas que lideram ministérios, pequenos grupos, pessoas que têm que gerar ideias, pessoas que têm que fazer planejamentos a longo prazo, serão muito beneficiadas e beneficiará muito o reino de Deus através do dom da fé. A nossa dica para desenvolver esse dom é que você adquira o hábito de registrar, né, registrar minuciosamente aquilo que Deus tem te respondido, as respostas de oração que Deus tem te dado. Né? Essa é uma dica importante. Uma outra dica é para que você se esforce conscientemente para lidar melhor com as críticas. Isso porque, geralmente, quem se move no dom da fé ouve muitas críticas de pessoas que não estão no mesmo nível de confiança que você está. Né? Então é muito importante que aqueles que têm um dom da fé guardem o seu coração das críticas, não se deixando abalar com a fé, com a convicção que Deus te deu a respeito de algo. Né? Então, esses foram os nossos dons dessa semana. O dom da fé, o dom da evangelização e o dom da contribuição com generosidade, o dom da generosidade. E aí, quais ou qual desses dons mais falou contigo, ou qual desses dons, né, está na lista dos seus dons manifestos, ou quem sabe, dos seus dons latentes. O que importa é que o Senhor te deu dons e você precisa descobrir quais são para desenvolvê-los melhor. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a aula da semana que vem.